Estou aqui com o Neto Kifuri, doutor Neto Kifuri. Ele vem falar com a gente desses 6 meses do Brasil inteiro nessa situação de Covid e teve a paciência de esperar mais uns minutinhos, mas, doutor Neto, bom dia. Bom dia, Daércio. É um prazer, não há nenhum problema aguardar, não. A gente estava acompanhando aí o trabalho de vocês, o Beto e seu aí. Bom dia a todos os ouvintes aí, telespectadores. Bom dia, mas eu estou preocupado sim, porque o senhor tem compromissos aí daqui a alguns instantes, mas teremos tempo pelo menos para... Aliás, é muito oportuna a sua participação, porque é muito que eu não entrevistava, e a entrevista vem num momento bastante delicado que a gente está... Doutor, como é que está a situação de 6 meses aí nessa situação e as operadoras de plano de saúde se adequando? Todo mundo está se adequando de alguma maneira, né? Adaptando atendimentos e tudo mais. Em nível de plano de saúde em que o senhor atua, como é que está essa relação paciente, plano de saúde e protocolos? Olha, Daércio, na verdade, a gente obrigatoriamente, como você disse, teve que se adaptar a essa nova realidade. Para o plano de saúde, num primeiro momento, houve um esvaziamento dos atendimentos. Ninguém queria sair, ninguém queria ir ao médico, ninguém queria ir ao hospital, às clínicas. Então, nós passamos no primeiro mês, segundo mês, com uma grande redução das nossas atividades, né? Inclusive por não se conhecer uma patologia que, apesar de já ter sido iniciado, né, o ciclo dela no final do ano passado, ainda se pouco conhecia em termos de evolução, de tratamento, das possibilidades. Então, todo mundo ficou muito assustado, nós médicos, todos nós, né, os pacientes, tudo. Então, isso, de maio em diante, começou a se retomar consultas, ainda, seguramente, o pessoal considerado de grupo de risco, num volume menor. Progressivamente, há uma retomada das nossas atividades. Então, para o plano de saúde, de um modo geral, algumas implicações de forma direta, mas em relação aos pacientes, que é a pergunta, o que a gente teve foi uma grande redução e uma retomada gradual, né, das situações eletivas. As urgências nós não interrompemos, as emergências não interrompemos, mesmo porque nem poderia ser de outra forma. Apesar do Covid, ainda continuam a existir urgências, acidentes, e então nós tivemos sempre esse atendimento mantido, a atividade de consultório mantida no nível necessário, né? Mas, doutor, passado esse tempo a gente já ouviu de tudo, enfim. Dentro dessa incredulidade, mesmo da dificuldade de entender, é tudo muito rápido e muito impactante. Porém, de lá para cá, a gente começa a perceber que a solução será mesmo uma vacina, mas que alguns medicamentos, eles podem não curar, porque aí já teve gente que se aventurou em dizer nesse tempo, olha, tem remédio que evita que você pegue, ou tem remédio que cura e tal, quando a gente sabia que sim, pode ter algum resultado em um determinado momento e pode... Agora eu vejo aqui hoje nos jornais, o corticoide acelera a recuperação de pacientes em casos graves de Covid. Algumas descobertas estão acontecendo e de aprendizados agora. O senhor também é daqueles que acreditam que pelo menos o impacto da doença na pessoa pode ser amenizado a partir de algumas medicações não tão específicas enquanto esperamos a vacina? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive porque, Daércio, a gente, assim, eu sou meio antigo, né? 40 anos atrás, no meu primeiro ano de faculdade, uma professora de microbiologia já dizia que a cloroquina seria seguramente o antiviral do futuro lá atrás. Ela não evoluiu dessa forma, foi uma medicação antimalárica, foi uma medicação antiartrítica já há 60, 70 anos, com utilização, né, no mundo todo. Uma medicação anti-inflamatória de uso rotineiro, eu particularmente sou um prescritor de cloroquina há muitos anos, né? E realmente sem grandes impactos, não tive, graças ao bom Deus, complicações de nenhuma praticamente em 30 anos que eu uso cloroquina. Então a cloroquina é um antiviral,
ela não existia para ela estudo específico, duplo cego, randomizado. Porém, eu acredito que ela deveria ter sido vista de uma forma menos política, que é o grande problema. Também. Então, se eu tenho um medicamento que tem 70 anos de mercado, com efeitos colaterais conhecidos, segurança conhecida, como é que eu posso demonizar uma droga dessa e achar que uma vacina, que em geral demora 5 anos para ter segurança de mercado, deve ser usada de forma imediata? É um questionamento que a gente faz como médico. Mas também houve um grande erro, né, doutor, de quem defendeu, do ponto de vista político, a ideia de que esses medicamentos curam. Foi um modo errado de... Na verdade, a visão da ESA, eu acho que existem 2 focos. Há uma situação de quem, sem conhecimento, defendeu que isso cura, porque eu acho que isso é uma coisa que deve ficar restrita a médicos, né? Quem define, né, a situação da possibilidade de uma medicação curar não é o presidente, o governador, o prefeito, salvo se eles forem médicos e especialistas na área. Porém, a gente hoje fala muito em medicina baseada em evidência, né? Então, quando você fala em medicina baseada em evidência, você tem os estudos científicos como evidência A, é a primeira evidência. Se fizer um estudo de grande repercussão, grande número de pacientes, muito bem orientados, sem conflito de interesse, você vai ter uma evidência altíssima de que aquilo é eficaz. Porém, o uso consagrado dessas medicações ao longo de 70 anos nos autorizam a acreditar que essa evidência do uso, sem uma evidência científica comprovada, também pode ter. Só que eu acho, mais uma vez, é isso. Nós tivemos uma polarização onde políticos, imprensa, entrou numa seara que não é do dia a dia deles, né? Então, nós tivemos conflito de interesses entre o nosso ministro da Saúde, que começou a conduzir dificuldades de relacionamento entre políticos e ministro num segundo momento, e num terceiro momento eu acho que as coisas estão se pacificando. Porém, uma coisa que eu acho que é fundamental a gente dizer é que o que houve foi, de uma certa forma, a meu ver como médico, irresponsabilidade. Nós tínhamos um mundo se contaminando, uma Itália já dando mostras da gravidade, né? Porque da China a gente tem muita dificuldade em conseguir filtrar com clareza o que é real, que aconteceu, né, de forma real lá, mas a Itália já nos mostrava. Ainda assim, nós abrimos nossas portas ao carnaval, por exemplo. O que acabou fazendo com que a gente observe nas áreas onde as aglomerações nesse momento, principalmente de viajantes internacionais, foi grande, onde a gente teve inicialmente o primeiro impacto e os impactos ainda mais sentidos, né? Toda doença viral, ela necessita um controle através daquilo que é considerado imunidade de rebanho. Nem entre os especialistas na área se consegue consenso a respeito disso. Se diz 70%, 80%, o que é isso? Uma vacina que atinge 80% da população e extingue uma doença. Essa é a ideia. Ou uma doença que atinge 80% da população se extingue. Então, nós temos algumas coisas que foram feitas de forma, acho que descoordenada. Esse é o grande problema que eu vejo. E na hora em que o setor político tinha que entregar esta função definitivamente ao setor científico, ele resolveu conflitar. Foi um grande erro também, na minha opinião. Acho que, por exemplo, foi um erro os cidadãos dizer essas porcarias de cloroquina não resolvem nada. E foi um erro os que defendiam o contrário quando diziam assim, olha, isso aqui cura. Não, ele é um tratamento que numa fase certa ajuda. Mas ajuda, né, doutor? Pô. Lógico. Não cura, mas ameniza, poxa, já é alguma coisa importante, pô. E mesmo porque, Daércio, quando a gente analisa, por exemplo, a patogenia, né? O que esse vírus causa? Na verdade, esse vírus causa um processo de infecção,
uma infecção viral que ocorre na nossa garganta, ocorre na nossa via respiratória, no intestino, no plano muscular, ele entra nas nossas células e isso vai te dar febre, dor, coriza, perda de paladar, perda de olfato, são os sintomas primeiros, né, que a gente observa. Dor de cabeça. Quando você tem essa fase, você está na fase inicial da doença, que é uma fase infecciosa. O nosso organismo é capaz de se defender. O problema é que o nosso organismo se defende com tanta eficiência, em alguns casos com tanta violência contra o agressor, que desencadeia uma inflamação que já não é mais dependente do vírus, mas dependente da nossa reação, que é o que faz o grande dano tecidual. Então, nós não temos uma pneumonia, uma infecção viral dentro do pulmão, mas a gente tem uma inflamação dentro do pulmão que leva à dificuldade respiratória. Então, a coagulação intravascular disseminada, há uma situação onde a coagulação nossa aumenta por conta da inflamação e as nossas pequenas veiazinhas do pulmão, pequenas artérias do pulmão, perdem a capacidade de circular dentro do pulmão. Então, diferente de uma pneumonia por uma bactéria, onde a falta de ar vem por conta de existir substâncias líquidas, sólidas, dentro de onde deveria existir ar, aqui há ar, mas ele não é trocado porque o sangue não passa dentro do pulmão. Então, nós temos uma doença que se desenvolve em duas etapas. Então, quando nós olhamos, por exemplo, que Manaus fez um estudo com cloroquina e falou que não funcionava, fez esse estudo exclusivamente em pacientes na fase 3 da doença, onde já estava na UTI, grave, já não tinha mais vírus. O vírus, na grande maioria dos pacientes, está extinto entre o 7º e 10º dia, né? Então, na verdade, a gente tem alguns posicionamentos de grandes laboratórios, como do Einstein, o pessoal do Sírio, eles têm colocado isso para a gente. Os exames que a população quer fazer, eles precisam ser muito bem dosados, sob pena da gente ter exame falso negativo, Daércio. Porque, pelo que a gente nota agora, vírus é uma coisa, doença é outra. Embora associadas, mas são coisas diferentes. O vírus é o gatilho que vai levar a uma doença inflamatória. Exatamente. Né? Mas que essa discussão desses remédios que podem amenizar, que não são a cura e tudo mais, virou um Fla-Flu, virou um Corinthians e Palmeiras. Como o brasileiro gosta de se apaixonar por uma coisa, né? Ele não aguenta encarar as coisas só do modo como é, ele quer ter paixão. Mas, na verdade, nós não éramos lá em 1970... 90 milhões de técnicos da seleção brasileira. Pois é. Não basta a gente ter a calma de ver, bom, olha, vamos ver o que a comunidade científica diz e pá. Não, eu sou a favor, eu sou contra, e aí, cloroquina e não sei o que, não serve, é uma porcaria. O outro fala, porcaria não, ela cura, não cura, filho. Aí agora, parece que agora começamos a entender que essas possibilidades existem, podem ser utilizadas e podem minimizar o impacto da doença na pessoa, não é isso? Exato. Finalmente. Tem, por exemplo, a Fundação Henry Ford de Saúde publicou há algumas semanas um estudo, se não me falha a memória, em 2.500 pacientes, inclusive cardíacos, com uso dos protocolos cloroquina e azitromicina, mostrando 80% da redução de mortalidade e de gravidade dos quadros quando você entra na fase adequada do tratamento. Então, o que nós falamos é assim, você teve o primeiro sintoma, você deve ter tido esse contato alguns dias antes, tem que ter tido contato alguns dias antes. Mas do 1º ao 5º dia dos sintomas é onde você tem que tratar o vírus. Então, quando você lê hoje que a dexametasona melhora, ela melhora depois que o vírus foi eliminado, para diminuir o processo inflamatório, né? O anticoagulante melhora aquela condição de coagulação que eu disse que há no pulmão, depois que o vírus foi eliminado, porque isso aí começa depois, né?
Então, nós temos fases. Então, para a população, uma coisa extremamente importante é assim, do 1º ao 5º dia dos sintomas, o teste que pode mostrar a presença do vírus e ainda assim tem chance de ser falso negativo, é o PCR, é o exame do suave, lá que passa o cotonete lá no nariz, no fundo da garganta. E esse exame mostra a presença de vírus ou partículas virais. Depois desse 5º dia, você passa um período de nebulosidade. A gente diz, e a Agência Nacional de Saúde fez a proposta, né, de que a gente colhesse o teste de imunidade, que é o IgG e o IgM. Esse teste deve ser colhido 7º ou 8º dia, não antes, porque antes ele não teve resposta ainda imune. É quando o organismo está preparando a sua defesa. Sim. Então, a partir do 7º dia, 8º dia, você já vai ter a presença do IgM, que é o teste que mostra para a gente a fase aguda da doença. Entendi. Né? E o IgG que mostra, olha, houve uma eliminação do vírus e o indivíduo passou a ter imunidade contra esse vírus. Então, isso deve ocorrer em torno do 13º, 14º dia. Então, os exames, eles são pautados e muitas vezes a população fala, por que não pediu exame? Porque não adianta pedir exame naquele momento, né? Então, o que a gente vê, Daécio, é um desconhecimento da patologia que levou a um número de mortes enorme. Você colocou lá na Itália pacientes em respirador e forçou a ventilação, quando na verdade o que ele não tinha era circulação. Mas, doutor, desta mesma Itália, agora nos últimos dias, circulou um vídeo de um colega médico de lá, um senhor médico, ele, em outras palavras, ele defendeu uma tese aí de que, na verdade, existe um comando mundial muito secreto e que a ideia desse vírus é baixar a quantidade dos nossos no planeta aqui a 20% da humanidade. Promovendo uma eliminação em massa dos mais vulneráveis, mas que isso teria sido uma coisa organizada por uma sociedade secreta, algo que valha. Aí viajamos na maionese, não? Eu acredito, há um vídeo desse italiano, né, um senhor aí, colega meu, colocando as teorias da conspiração. Você sempre vai ver a esquerda e a direita do espectro político, sempre você vai ter esse tipo de situação. Existe um outro vídeo de um médico alemão também, num sentido mais ou menos semelhante, que essa vacina é uma manipulação genética do vírus que vai levar à possibilidade de manipulação. Ora, se a história da medicina mostrava que eram 5 anos necessários para a gente ter segurança com uma vacina, eu não acho que isso mudou. Então, uma vacina feita em menos de 1 ano, ela traz em si incógnitas. Como é que vai ser? Né? Eu acho que eu não exageraria, né, numa opinião como esses dois colegas aí que são teorias apocalípticas aí. Não acho que isso seja dessa forma. Porém, a gente questiona algumas coisas, né, onde, por exemplo, o nosso governador foi vacinado, né, pelo menos se mostrou sendo vacinado. E teve Covid em seguida, né? É uma situação que a gente questiona. Você pega Nova York, perto de 60% das contaminações em Nova York ocorreram em indivíduos que não tinham saído de casa. Só que a hora que a gente começa a extrapolar isso, Daércio, é complicado, porque você pega Wuhan, o norte da Itália, Nova York, eles estão numa situação e num momento em que a epidemia os atingiu, em função do clima, baixíssimas temperaturas, aglomerações e espaços de ambiente confinado, né? Muitas pessoas no mesmo ambiente. Então, nós, no Brasil, temos uma situação diversa. Nós estamos, no começo da epidemia, no calor. Então, você pega, por exemplo, a Suécia, ela não fechou, ela não parou, ela isolou vulneráveis. Ora, gostaria também de dizer que a nossa realidade é a realidade sueca. Eu discuto com um amigo meu que mora em Londres, onde ele fala assim,
tem que fazer isolamento total. Bom, a Inglaterra permite tratar dos seus habitantes de uma forma que permite que fala, fique em casa. Como é que nós falamos isso para o feirante? Como é que nós falamos isso para diarista? Não, aqui a realidade é muito diferente. A nossa realidade é diferente. Completamente diferente. Como é que você vai falar que você vai isolar um indivíduo de 80 anos que mora numa favela? Completamente diferente. Doutor, por último aqui, por que os laboratórios e até muita gente no mundo político torce tanto o nariz contra remédio baratinho, hein? Aí entra aquilo que a gente fala que é o motor, né, da maioria desse pessoal aí que é contra a cloroquina. Sinceramente, na minha opinião, ou é por desconhecimento ou é por má intenção. Você ganhar 10% de um remédio que custa R$5 é uma situação. Você ganhar 10% de um remédio que custa R$20 mil é outra situação. Conflito de interesse, Daércio. Teve então um pouco de tudo, né? Tem essa questão aí de interesses, Tem. É um remédio barato. O remédio baratinho acaba saindo do mercado, viu, né? Não dá lucro para laboratório. E de outro lado, aqueles que defendiam a cloroquina inicialmente, talvez tenham feito uma defesa errada ao supor que isso aqui era... A estratégia, a meu ver, foi errada. Foi errada. E os incrédulos quanto a esses remédios também simplesmente, não quero saber e acabou. E quem acreditava dizia... para poder encantar a plateia, dizer, não, isso aqui é a cura não é. Faltou dizer para que serve, em que momento serve, deixa que o médico faça a receita disso aqui, que vai dar tudo certo. Aí, de repente, todo mundo começou a receitar para qualquer ocasião, para qualquer coisa, sabe? Virou uma bagunça, vamos falar. Foi uma pena. E parece que agora está entrando nos eixos, todo mundo começou a entender melhor a que se destinam esses remédios, o que de fato eles podem fazer para amenizar a situação, e aí, quem sabe, a gente, agora com mais calma, vamos fazer aquilo que já devíamos ter feito no começo, discutir mais seriamente o negócio, né? Foi muito bagunçado. Doutor, não dá mais tempo aqui, mas é sempre um prazer pela pessoa do senhor, que é uma pessoa simpaticíssima, é um bom papo, e a gente adora, todos aqui adoramos quando o senhor vem aqui pessoalmente, mas agora não pode, e foi à distância mesmo que o senhor ajudou de novo os nossos ouvintes e aprendemos mais um pouco. Bom dia ao senhor e muito obrigado pela participação, doutor. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aí com vocês. Muito obrigado, viu? Sempre. Doutor Neto Kifuri, que está, portanto, lá... Iniciamos falando aqui sobre planos de saúde, como é que estava esse trabalho todo, né? Ele estava explicando que foi adiado muito atendimento, ele fala, evidentemente, como também é alguém do corpo clínico do H-Saúde, né? E também, e aí está dizendo, olha, as pessoas agora aos poucos voltaram a cuidar de outras doenças que eles protelaram e tal, e vai indo muito bem, devagar as coisas vão se acertando aí também, né? A gente ficava com medo de, você tem um probleminha aí que você já tinha que tratar, agora vou em consultório, não sei o que e tal, e todo mundo ficou muito com medo, né? E ele está dizendo que aos poucos agora as pessoas voltaram a cuidar de algumas outras doenças e tal, com mais segurança, mais tranquilas aí, né?